Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Sala de Visitas. No programa de hoje, nós vamos falar da importância do aleitamento materno. Comigo, neste bate-papo, o vereador Aurélio Nomura, do PSDB. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, é um prazer comparecer. E a convite do vereador, eu recebo o médico pediatra Moisés Chensinski, que idealizou o movimento Eu Apoio Leite Materno. Obrigada pela presença, doutor. Obrigado pelo convite de ambos. Agora, é um papo muito sério e importante a gente ter aqui, né? Qual que é a importância do aleitamento materno, doutor? A gente precisaria de algumas sessões da Câmara para poder falar sobre todos os benefícios do aleitamento materno. Mas a gente pode dividir basicamente em 3 grupos. O que é o aleitamento materno de benefício para o bebê, que é o leite da espécie, vai proteger esse bebê contra infecções, contra alergias alimentares, contra questões de obesidade infantil. Para a mãe, que favorece a volta do útero ao tamanho normal, protege em relação a, por exemplo, a prevalência do câncer de mama, diminui o peso dessa mãe com o tempo. Muito mais rápido. Muito mais rápido e o vínculo dos dois, que é o que vai fazer o vínculo familiar tão importante para que a gente tenha crianças saudáveis, futuros cidadãos, futuras pessoas úteis para a sociedade, embasadas numa criação mais agradável de um vínculo familiar. É um momento muito especial para a mãe e para aquele bebê também. Muito especial, e o que é importante que se saiba é que o aleitamento materno, apesar de ser natural, nem sempre ele é fácil, nem sempre ele é simples. Ele requer informação e apoio, que são 2 questões que hoje em dia a mãe que acaba de ter seu bebê carece de uma forma muito mais tranquila e mais adequada. Por que ele não é fácil e por que essa questão da informação, ela precisa ser orientada? Na realidade, as ideias que a gente tem, que foram trazidas durante o tempo, durante as gerações, e que chegam e desembocam nessa mãe hoje, foram modificadas de acordo com o tempo. Eu me formei há 35 anos. Há 35 anos a gente recomendava para todas as mães suco com 1 mês, fruta com 2 meses, almoço com 3, jantar com 4, leite de vaca, metade leite, metade água até 1 mês de vida, de 1 a 6 meses, 2 partes de leite, 1 parte de água e depois de 6 meses, leite de vaca integral. Criança gordinha era criança saudável. 35 anos depois, as consequências foram o aumento do índice de obesidade infantil no Brasil, de problemas de colesterol, triglicérides, pressão alta, diabetes tipo 2, alergias alimentares, hoje muito comum alergia à proteína do leite de vaca, e a recomendação que se tem hoje, que é a da Organização Mundial de Saúde, é do Ministério da Saúde, é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. A gente não introduz suco antes de 1 ano, leite de vaca integral não se introduz antes de 1 ano de idade, qualquer tipo de alimento é introduzido somente após o 6º mês e criança gordinha é aquela criança que a gente tem que ficar de olho porque ela é um risco potencial de obesidade infantil. A Semana Mundial de Aleitamento Materno é comemorada entre os dias 1 e 7 de agosto. O tema desse ano é aleitamento materno e trabalho. Ainda há resistência, existe ainda resistência por parte dos gestores para deixar a mãe amamentar depois que volta da licença maternidade? A gente tem o primeiro problema, que é a licença maternidade, que não é real, de 6 meses. Na realidade, na imensa maioria do país, ainda é de 4 meses. Isso faz com que esses outros 2 meses, que a gente fala assim, ó, legal, você tem que amamentar por 6 meses, mas eu te dou só 4 meses, esses 2 meses seguintes são os de grande risco de desmame. Deveria existir mais condições para essa mãe amamentar, deveria existir condições no seu espaço de trabalho para que essa mãe tivesse um local adequado para ela coletar e armazenar o seu leite durante o período de trabalho, sem pressão, sem nenhum risco de ela perder esse emprego, de ela ter retiradas horas de seu trabalho, enfim, para que ela pudesse levar para casa esse leite para oferecer para o seu filho quando ela não estivesse presente em casa, quando estivesse durante o seu período de trabalho. Vale a pena a gente lembrar algumas situações no ano passado, né, vereador, de algumas mães que foram proibidas de amamentar em lugares públicos e quão grave é isso, né, vereador?
É verdade. Infelizmente, existe um preconceito. Existe uma forma, o aleitamento, alguns entendem ainda numa forma erótica, que é um grande absurdo. O aleitamento é a coisa mais natural do mundo. E até conversando com o professor Moisés, nós somos favoráveis ao aleitamento exclusivo até 6 meses e também com a livre demanda. Isso quer dizer que a criança, quando quer amamentar, ela pode amamentar a qualquer hora, em qualquer lugar. Então eu acho que a lei que nós propusemos foi mais um alerta para que aquelas pessoas que têm espaços abertos aos públicos possam orientar aquelas pessoas que ficam orientando o espaço, que é proibido proibir ou constranger uma criança, uma mãe. Então eu acho que esse é o intuito. E estamos esperando agora que a Prefeitura de São Paulo possa fazer a regulamentação. É extremamente necessária e quem sabe pode acontecer na semana do aleitamento materno. Casaria muito bem, né? Seria uma chave de ouro, né? Uma chave de ouro. E aí surgiram os mamaços. Como é que foi esse movimento? Legítimo para vocês? Eu acho que é fundamental. Na realidade, foi uma chamada à atenção da sociedade. Poucas pessoas tinham conhecimento dessas proibições, dessas restrições que algumas instituições, alguns locais impunham às mães. Eu acho que isso chamou a atenção. Eu acho que muitas dessas entidades reformularam os conceitos, deram novas orientações e acredito que isso vem, não é só na cidade de São Paulo, mas no Brasil, mas a nível mundial. Eu fiquei sabendo recentemente um caso que aconteceu na Inglaterra. Então, quer dizer, na realidade, esse constrangimento acontece em todos os lugares do mundo. E porquanto a semana do aleitamento materno é de fundamental importância para que nós possamos divulgar, primeiro, a importância do aleitamento, do leite materno, e segundo, que nós possamos liberar e trabalhar com a livre demanda com relação ao aleitamento. É a luta por um direito, né? Porque as pessoas hoje em dia já estão muito mais conscientes do que é mais saudável para o bebê, mais saudável para a própria mãe, como o doutor estava explicando. Então, quer dizer, nada mais é do que lutar por um direito, né? Isso não tem a dúvida. A própria CLT, depois que a mãe, depois de 6 meses ou 4 meses, né, professor, retorna para o trabalho, a própria CLT permite e cria períodos para que a mãe possa retirar o leite ou amamentar o seu filho. Então, eu acredito que nós precisamos discutir para um outro espaço. Estava conversando com o doutor Moisés. Nós vamos discutir agora de um espaço para esse aleitamento nas empresas em São Paulo. Nós estamos discutindo aqui um projeto do uso e ocupação do solo. E é hora de nós incluirmos esse projeto juntamente com outros que eu estou em andamento, como Agosto Dourado, né? Para que as mães possam se conscientizar efetivamente que o melhor alimento que tem é o leite materno. Ao contrário do que diz, como disse o nosso doutor Moisés, que na realidade vamos substituir imediatamente o leite materno por outros, até o leite da vaca, mas a qualidade é insubstituível. O que nós podemos oferecer de saúde, não agora, mas futuro, para a vida futura dessa criança, é uma coisa inigualável. Nós nunca poderemos alcançar. Então, eu acredito que nós precisamos estimular ainda mais essa questão. Vamos falar um pouquinho, então, do Agosto Dourado, como que nasceu essa ideia, o que é essa ideia, vereador? Pois é, depois que a gente conseguiu aprovar esse projeto, onde pune com restrição o aleitamento, aquelas pessoas que proíbem, nós acompanhando, recebemos diversos e-mails, onde se falava que agosto seria o mês onde teria a ampla divulgação, onde seria feita divulgação em todos os locais, e aí a prefeitura estaria como uma das ações, dentro da sua agenda, né, trabalhando junto às gestantes, junto às escolas, enfim, em todos os setores, uma divulgação, nas propagandas, vamos dizer, da Prefeitura de São Paulo, orientando
e falando da importância do aleitamento. Então seria o mês de agosto, um mês fundamental, e esse ano, especificamente, quando nós estamos falando só da semana do aleitamento, nós estamos discutindo o aleitamento junto às empresas, de forma a mostrar que o aleitamento é de fundamental importância e, porquanto, precisam ter um local adequado para fazer o aleitamento, mesmo porque se a mãe tiver essa possibilidade de fazer o aleitamento, de colher o seu leite, ela vai faltar menos ao emprego. Vai se preocupar menos com o filho que tá Também, fora. mas o filho vai ficar menos doente, a criança vai ter menos doenças do que teria normalmente. Quer dizer, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Doutor, então quer dizer que essas campanhas são fundamentais para mudar esse cenário que a gente vive hoje? Tudo que puder ser feito é a mais do que já vem sendo feito atualmente. A gente tem uma realidade, nas últimas estatísticas que a gente tem são de 2009, onde o aleitamento materno exclusivo no Brasil, a média é de 51 dias, não de 6 meses. Aos 6 meses, a gente tem 40% das mães amamentando. O tempo de aleitamento máximo aí tem sido em torno de 11 meses. Ou seja, por um lado, a gente tem uma situação muito ruim. Por outro lado, é na crise que a gente tem a condição de fazer melhor do que tem sido feito até agora. Conscientização, informação, a participação de todos os níveis da sociedade, a mídia, o governo, a família, as escolas, os profissionais de saúde, se cada um doar um pouquinho e se, por exemplo, a gente conseguir que cada mãe traga uma mãe a mais para o aleitamento, a gente está conseguindo dobrar essa estatística. Então, muito importante. O trabalho é difícil, é de formiguinha, mas é de formiguinha que amamenta. Doutor, olha, a gente vai fazer uma pausa rápida no Sala de Visitas, mas no próximo bloco eu quero saber mais sobre a campanha Eu Apoio Leite Materno, tá bom? Tá ótimo. A gente faz uma pausa rápida, você não saia daí. A gente já volta.